Alô? É, rapaziada, vocês não leram errado. Depois de 2 meses, pra tristeza de muitos ou felicidade de outros, finalmente o Radan foi nerfado. É, roda a vinheta. Tô brincando, pô, tem vinheta não. Vamos lá, rapaziada. Pra quem quer saber as atualizações do Path 1.14 do Elden Ring, vamos comigo que eu vou passar rapidinho e explicar uma por uma, beleza? Aqui não teve, não é um Path muito grande, mas tiveram algumas mudanças bem consideráveis e bem importantes, fechou? Então vamos lá. Aqui são os ajustes de PVP, né? Na verdade, aqui ó, já começa o Path Note 1.14 falando do ajuste de equilíbrio do boss final, que no caso é o Radan, tá? Então eles alteraram o padrão de ação quando a batalha começa, e isso aqui na prática é bem importante, por quê? Porque geralmente, antes, você começava a luta contra o Radan, ele já começava apelando, teleportando, usando magia, etc. Agora ele tá muito mais passivo no começo da luta, e isso abre janela pra gente usar summons, usar elixir, se buffar e por aí vai. Cara, o Radan virou um senhorzinho, tá? Esse foi o primeiro nerf no padrão do Radan. Segundo nerf, alguns movimentos de ataque foram ajustados, né? E aqui eu percebi algumas mudanças na hitbox também. Então parece que a hitbox dele em alguns ataques está mais justa, tá bom? É o segundo ponto a ser considerado. Terceiro, diminuir o dano de alguns ataques. Isso aqui também dá pra perceber na prática, apesar de um pouco menos, porque ele continua causando muito dano, principalmente físico e sagrado. Alguns ataques tiveram um nerf, tá? Principalmente naquele ataque de fogo, que eu percebi bastante mudança, tá? Eu fiquei gravando, joguei contra ele umas 3 horas seguidas pra entender bem as mudanças, tá? E cara, o resumo é que o bicho tá uma tartaruga, uma lesma mesmo. O Radan parece aquele cara de domingão, tá ligado? Que foi na casa da sogra, comeu 5 pratos de feijoada, tá com o bucho cheio e tá cansado, preguiçoso. É esse o Radan agora, tá? O quarto ponto, redução do dano de resistência de alguns ataques. Aqui eu não entendi muito bem, na prática não percebi tanto assim. Redução do dano de resistência pode ser que ele tá tomando mais dano de alguns ataques, por exemplo, ataques perfurantes, por aí vai, mas na prática eu não senti tanta diferença, beleza? Reduzimos o alcance de alguns ataques não baseados em armas, tá? Então aqui eu percebi muita diferença em alguns ataques, por exemplo, na própria luz dele. Aquela luz que ele casta na segunda fase tá um pouco mais curta. Antigamente você tinha, para desviar dessa luz, você tinha que correr sem parar e pular no final. Hoje em dia, você só correndo você desvia dela, tá? E outros ataques também estão mais fáceis de desviar, tá bom? E melhoraram também a visibilidade de alguns efeitos de ataque, tá? Em resumo, rapaziada, aqui não tem todas as informações, mas eu resumo pra vocês, tá? Tiveram algumas mecânicas que foram nerfadas, então vamos lá. Primeiro, agora no começo da luta, ele tá muito mais passivo. Isso abre janela para você usar summons ou castar feitiços, encantamentos, se buffar, etc, tá? Outro moveset que foi muito nerfado e parece estar em câmera lenta é aquele moveset que ele fazia, que ele cortava 3 vezes seguida, com a espada direita, a espada esquerda e depois cortava no meio, tá? Agora tá muito mais lento. Se você desviar do primeiro, você com certeza desvia dos outros, é só spamar o botão de esquiva, tá? Tá muito simples e muito fácil. Outro ataque que tá causando muito menos dano e tá muito fácil de desviar é justamente a chama de sangue, tá? Antigamente, ele usava a chama de sangue, era muito rápido e em seguida ele começava batendo. Agora, com esse nerf, ele usa a chama bem mais lento que o normal. Além do mais, ele tem um tempo de espera, digamos assim, uma recarga mais alta. Então isso abre janela pra gente bater mais vezes e matar ele mais rápido, tá? Então reparem, antes você tinha poucas janelas safes pra bater nele sem apanhar, tá? Então, quando ele usava, por exemplo, aquele pisão no chão com aquele moveset de vários hits em sequência, era uma janela boa pra bater nele. Agora, você tem várias outras janelas. Aquele corte que ele dá na frente dele é uma janela. Essa própria chama de sangue que ele corta usando a chama do Mog também é outra janela. Tá lenta, causa menos dano e depois ele tem um downtime, um tempo de espera maior pra continuar batendo, tá? Então, resumo, rapaziada, o Radan tá muito lento. Quer dizer, não muito lento, ele tá mais lento que o normal. Alguns movesets estão muito fáceis de desviar, tá? Em compensação, outros movesets permanecem os mesmos, tá? Principalmente aqueles movesets da segunda fase. Os movesets da segunda fase continuam muito apelões e muito rápido, tá? Então, você tem que ter muita noção ainda pra matar ele. Continua sendo um boss muito difícil, continua sendo um boss muito apelão, mas, em compensação que era antes, ele tá muito mais nerfado. Igual eu falei pra vocês, ele virou um senhorzinho que comeu 5 pratos de feijoada, tá barrigudo, tá cansado
cansado, tá preguiçoso, mas agora esse é o resumo. Quem matou, matou. Quem não matou, não mata mais ele no ápice, tá? Outro detalhe muito bacana, e esse eu fiquei muito feliz, tá? Empolgado, a rapaziada da live, do chat também comentou que ficaram muito felizes, é justamente a mudança nas luzes da segunda fase. Antes era luz amarela, luz branca explodindo na tela, era uma poluição visual absurda, além do mais tinha muita queda de FPS, e agora eles diminuíram bastante essa poluição visual, essas luzes explodindo, então agora se você reparar para observar, as luzes estão mais translúcidas, estão mais transparentes, e isso melhora muito a visibilidade do Radan. Você consegue perceber qual ataque ele vai usar, qual moveset que ele vai usar, e isso deixa mais satisfatório de lutar contra ele. Além do mais, diminui bastante também as quedas de FPS. Então pra galera que tem PC fraco, assim como eu tinha quando eu jogava no Note, quando ele usava essa mecânica, eu sabia que meu FPS caía de 60 para 20 toda vez, e isso é muito chato, tá? Principalmente as gravações. Então, agora, em resumão, o Radan tá mais lento, tá nerfado, tem menos luz, tem menos poder, tá menos empoderado, e tem um detalhe importante também, diminuíram até o cabelo do Miquela, que aparecia atrás do Radan. Então, cara, esse Radanzinho aí, mano, tá bem triste, tá? Vamos continuar? Aqui nós temos alguns ajustes de PVP, eu não jogo muito PVP, não me interessa, então se quiserem, pausem o vídeo e leiam com calma, ou também vão no link que eu vou deixar na descrição, aí vocês leiam o Path Notes com calma, tá bom? Agora sobre os ajustes gerais, e aqui começa a brincadeira. Eles mudaram muita coisa em muitos equipamentos de cinzas de guerra, tá? Na verdade não é muita coisa, mas são coisas importantes. Eles aumentaram a velocidade de ataque da versão descarregada do primeiro ataque pesado para o seguinte tipo de arma, então eles buffaram um pouquinho a velocidade de ataque de vários grupos de arma, tá? Aqui entra a adaga, lâmina de arremesso, espada reta, espada grande, espada colossal e por aí vai, tá? Então, no geral, algumas armas estão um pouquinho melhores em questão de velocidade de ataque, tá? Outro detalhe, depois eles um pequeno nerfzinho na grande katana, mas nada demais, tá? Nada demais. Agora nerfaram um pouquinho, mas nada que interfira na gameplay, tá bom? Agora outra coisa muito bacana, eles finalmente buffaram os punhos de Dani, os punhos de Kung Fu, tá? Então agora eles aumentaram o dano e diminuíram também o tempo de recuperação entre alguns ataques normais e subsequentes. Então, ou seja, os punhos de Kung Fu da DLC estão com dano aumentado e também estão mais rápidos. O downtime, o tempo de espera, o cooldown entre os ataques tá menor, tá? Então isso aqui talvez coloque os punhos de Dani, talvez eles subam uns tiers, né? De tier C, tier B, suba para tier A ou tier S. Vou fazer uma live hoje testando os punhos pra gente ter uma noção como eles estão, tá bom? E esses punhos, eu falei pra rapaziada, precisavam muito de um aumento de dano base ou de scale, porque por mais que você gastasse muito ponto, eles pegavam pouquíssimo dano físico, os scales eram ruins e o dano base era horroroso, tá? Então talvez isso aqui coloque agora os punhos de Dani, os punhos de Kung Fu no meta, beleza? Outra coisa que mudaram foi justamente a espada colossal. Eles aumentaram a distância do movimento ao atacar, então a espada colossal, por exemplo, a Zweihander é uma espada colossal, tá? Essa aqui, ó. Então, ela tá mais bufada, tá? Mais bufada. E talvez agora ela fique melhor do que já era. Então, aumentaram a distância de movimento ao atacar. E também aumentaram a velocidade do primeiro ataque normal. Então, no geral, as espadas colossais tomaram um buffzinho. Não sei se é necessário. Talvez alguma métrica deles não estava batendo, mas no meu ponto de vista, poucas pessoas usam espadas colossais. Quem sabe agora elas voltam pro meta também. Aqui rolou um nerfzinho na Backhand Blade, no caso da lâmina de revés, diminuir um pouco a velocidade de ataques normais a partir de uma posição agachada. Não faz diferença nenhuma isso aqui na prática, tá? Talvez no PVP, alguma coisa diferente e tal, mas na prática não faz diferença, tá bom? Outro buff que teve foi justamente nos escudos pequenos e escudos médios. Agora eles aumentaram a negação de dano físico de alguns escudos, e isso faz com que builds que é de level baixo, por exemplo, builds full tank, que usem escudos pequenos ou médios, elas consigam tancar mais porrada dos bosses, tá? Você não é obrigado a colocar um escudo grande para tancar a porrada dos bosses. Então, builds com escudo na mão secundária são muito mais viáveis agora, beleza? Aqui também uma informação não tão importante, não vale muito a pena ser citada. Outro buffzinho também que teve foi na adaga de arremesso, tá? Aumentaram o range, mas isso aqui é uma bosta. Eu falei pra rapaziada, essa adaga não falta range, o que falta pra ela é dano. O dano dela é muito ridículo de baixo. Nós testamos na live com várias afinidades, afinidade de arte da chama, de gelo, mágica, sangramento, o que vocês imaginarem. E em todas elas,
essa adaga é muito, muito ruim. Dá pra usar também até essa adaga de arremesso com, sei lá, afinidade de gelo e com a cinza de guerra da Garra da Noite. Então você casta, solta vários projéteis e você proca até gelo um pouco rápido, mas ainda assim é ruim, porque por mais que você eleve inteligência até 80 e coloque afinidade de gelo, o gelo que a adaga vai estacar é tipo 30, 40. Então você tem que acertar vários hits ou acertar vários projéteis para sacar gelo rápido. Então, em resumo, a adaga de arremesso continua um lixo, infelizmente, tá? Agora, vem um ponto muito importante, muito legal. Eles buffaram a lâmina dupla da Relana. Tá? Aumentaram o skill de atributos dela e também diminuíram os atributos necessários para usar a espada da Relana. Então reparem, a espada da Relana foi buffada em questão de scale e também diminuíram os atributos necessários para usar ela, tá? Eu sempre falei pra rapaziada, muitas pessoas pediram e eu sempre falei, cara, a espada da Relana é muito ruim. Por quê? Porque ela é igual à espada da Noite da Chama, em questão de scales. Ela escala com força, destreza, fé e inteligência, enquanto fé aumenta o dano de fogo, inteligência aumenta o dano mágico e força e dex aumenta o dano físico, tá? Ela tem duas cinzas de guerra, uma de fogo e uma de inteligência. Fé aumenta a parte de fogo, inteligência aumenta a parte mágica, beleza? Só que o ponto era, você precisaria gastar muitos atributos, subir muito level pra fazer com que a espada fique decente. Agora, dá pra fazer pegadas diferentes e dá pra usar igual a espada da Noite da Chama. Você pode usar, por exemplo, priorizar a inteligência e usar a skill mágica, ou priorizar a fé e usar a skill de fogo, tá? Então isso traz a espada da Relana não pro meta, nós testamos ela em live, talvez ela não seja top tier meta ainda, mas agora ela ficou muito mais jogável. Nós fizemos uma live hoje, no caso ontem, eu tô gravando de madrugada, fizemos uma live ontem, e a skill mágica dela causa mais ou menos aí 15 mil de dano. Só que aquela coisa, continua um pouco lenta, eles precisariam também aumentar um pouco a velocidade de cast, porque o cast da skill é um pouco lento, tá? Mas o range da skill mágica pega de muito longe e você pode cancelar. Então, no geral, a espada da Relana está muito boa e muito mais jogável. Não é quebrada, mas é com certeza muito boa, tá bom? Outra mudança importante que tivemos foi justamente no talismã do Camafeu da Relana. E eu falei pra rapaziada que antes esse talismã era inviável e muito ruim. Por quê? Porque você tinha que segurar a postura durante 2 segundos para ativar o buff de talismã. Agora só precisa de 1 segundo mais ou menos. Então, por exemplo, ele encaixa muito bem na espada da Relana. Você segura a postura e depois solta a skill, tá? Isso é uma mudança muito importante, porque agora você consegue ganhar esse buff para castar a skill e causar mais dano. Se eu não me engano, o dano dele tá em 15%, então você segura a postura durante 1 segundo e você ganha 15% de dano extra, é muita coisa. Se eu pausa rapidinho para falar que esse talismã tá muito quebrado agora. Antes você tinha que segurar a postura por 1.5 segundos, agora é 1 segundo só. Porém, o bônus de dano saiu de 15% para 45% de dano extra na skill se você segurar a postura por 1 segundo. Cara, tá quebradíssimo. Além do mais, se você usar com o fragmento do Alexander, ele pula para 67% de dano extra na skill. Maluco do céu, isso aqui tá quebrado, tá? Voltando pro vídeo, tá? Então agora, esse combo da espada da Relana com o talismã de Camafeu de Relana tá muito, muito forte, perfeito? Outras mudanças que tivemos foi na cinza de guerra da luz da escuridão. Aqui meio que foda-se, as duas cinzas de guerra só servem pra buffar e debuffar o boss, tá? O dano é ruim e por mais que eles aumentaram o attack speed, a velocidade do cache, ainda são skills que só servem pra buff e debuff, tá? Foice da dinastia, que no caso é foda. No caso é a foice do Ansbach. Tiveram algumas mudanças, tá? Aumentaram o dano de equilíbrio de ataques pesados, aumentaram a distância de movimento do primeiro ataque pesado e também o tempo de recuperação da animação de dano quando o segundo ataque pesado subsequente atinge outro jogador. Na prática, essa foice aqui também, se a gente comparar com outra arma, que é a Blood Relic, que tem uma skill meio parecida e tal, a Blood Relic ainda é melhor. Então, nós temos que testar essa foice. Ela não ganha um bônus de dano, mas sim uma diferença, uma mudança na qualidade de vida. Então, talvez essa foice continue sendo ruim, tá? Apesar que ela tem uma skill que te dá um dash pra desviar pra trás, depois continua batendo, depois desvia pra trás de novo. É uma foice muito legal de usar, mas talvez ela não seja um top tier em questão de dano ainda. Vamos fazer uma buildzinha com ela em breve, tá?
Outra mudança que teve, mas essa aqui não é tão importante, é justamente no ataque de escudo. Mas essa aqui, cara, sinceramente ninguém vai usar o escudo pra bater, a não ser que seja com os escudos novos da DLC, tá? Mas não vale a pena ser citado. Agora, outro ponto importante é mais um buff na cinza de guerra da espada da Helena, tá? A postura da lua e de fogo. Então aumentaram o range da skill. Aumentaram também o dano de equilíbrio e a velocidade de ataque do ataque normal da postura, tá? Então, reparem que a cinza de guerra mágica está indo mais longe e também está mais rápida. Isso aqui, os caras aumentaram, buffaram, justamente para trazer a espada da Helena lá do Tier D pro Tier B Tier A, tá? Então, esse buff aqui, principalmente esse aqui, ó, traz a espada da Helena e deixa ela no Tier A. Contra alguns bosses, talvez ela suba um pouquinho e contra alguns bosses ela caia, tá? Por exemplo, contra Mesmer e bosses que você consegue castar a skill por completo, ela causa muito dano. Então ela fica um Tier A, um A+, talvez um Tier S. Mas contra bosses que são muito agressivos e muito móveis ou rápidos, por exemplo, Horalux e Radan, ela cai um pouquinho, tá? Eu diria que ela fica no Tier B. Porque daí você não consegue castar a skill por inteiro e o dano dela é muito mais baixo e você depende de ataques físicos. E os ataques básicos dela não tem um dano maior do mundo, beleza? Aumentaram também o dano de equilíbrio do ataque pesado e também o tempo de recuperação da animação de dano quando o ataque pesado, quando a skill pesada, no caso a skill de fogo, atinge outro jogador ou outro boss, tá? Então ela tá recuperando mais rápido, tem mais range e tá mais rápida para castar. Isso aqui é um buff muito bom. Então tivemos dois buffs, né? Da cinza de guerra e também dos scales, e isso torna a espada da Helena uma espada muito boa. Outro buff muito bacana foi justamente no martelo de Devonia. Agora, pra quem não sabe, esse martelo é aquele martelo do Crisol, tá? Aumentaram o dano base dele, ele tá causando mais dano, tem mais ataque, e também aumentaram o alcance do ataque da cinza de guerra, tá? Que é aquela cinza de guerra que ele fica girando, castando, energizando para soltar a porrada, tá? Aumentaram o alcance, beleza? Aumentaram também o valor de equilíbrio e da velocidade de geração de equilíbrio. Aqui no caso, você fica com mais equilíbrio quando tá castando, o que diminui a probabilidade de ser interrompido durante o cast, quando você tá usando a cinza de guerra. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a cinza de guerra não é das mais rápidas do mundo, então você ter um Hyper Armor, ganhar mais equilíbrio é muito bacana, tá? Além do mais, ajustaram o tempo de recuperação da animação de dano quando um ataque carregado atinge outro player, jogador ou boss, enfim. Então, isso aqui traz também o martelo de Devonia para a roda, deixa ele muito mais viável e mais usável. Então, esse martelo vai ser usado com foco na cinza de guerra para quebrar a postura e causar muito dano. Porém, se a gente compara esse martelo com a espada de Ordovs, que é outra arma do Crisol, a espada de Ordovs, na minha opinião, ainda é mais forte. É uma espada mais leve, ela é um pouquinho mais rápida, causa muito dano também e quebra a postura muito fácil, tá? Então, entre as duas, eu ainda fico com a espada de Ordovs, mas talvez agora o martelo tenha o seu espaço reservado na build do Crisol, tá bom? Talvez a gente faça um Crisol 2.0, tá? Outro buff também foi nos feitiços, né? As luas gêmeas de Halana aumentaram o alcance delas. E sinceramente, mano, cara, isso aqui foi um ponto meio meh. Porque o range delas, a área que ela pega, não era muito grande antes, mas agora também não tá muito grande. Tá? Também não tá muito grande. Além do mais, ela tem um dano base muito alto, mas pelo tempo de animação, o dano poderia ser maior, tá? Vou deixar na tela passando pra vocês aí os testes que a gente fez, mas pelo tempo de animação, o dano poderia ser maior. Então esse buff aqui é meio que tanto faz, tá? É muito bom no mundo aberto, mas contra boss meio que tanto faz, tá bom? Tivemos outras mudanças também em alguns encantamentos, sinceramente a grande maioria é meio que tanto faz, tá? Mudaram o aspecto do Crisol, os espinhos, aquele que você gira, né? O Bloom também, que é aquela que você invoca, tipo aquelas luzinhas pra cair, venenosa, tá? Mudaram também as penas de pássaro divinas, sinceramente muito ruim também, tá? E bufaram justamente a Lâmina Furiosa de Ansbach, que aqui fizeram algumas mudanças importantes. Cancelar esse encantamento em jogadas agora levará menos tempo, ou seja, você consegue cancelar mais fácil e mais rápido. Aumentaram também o dano de equilíbrio, que esse encantamento causa, e também aumentaram a distância de recuo do inimigo, tá? Sinceramente, opinião sincera, tá? Aumentar o dano de equilíbrio é bonzinho? Mas não é tão necessário. Essa parada de cancelar o encantamento mais rápido é muito importante, tá? Mas o que falta nesse encantamento de verdade, na minha humilde opinião, é dano,
tá? É dano, porque ele tem um tempo de animação que não é muito alto, mas também não é muito baixo. Porém, o tempo de animação, a relação custo-benefício não compensa, porque se você usar uma katana, por exemplo, com sangramento e sei lá, uma taxa de sangue, coisa do tipo, o dano da katana é muito mais alto que a lâmina furiosa de Ansbach, tá? Então, talvez esse encantamento venha pra roda quando ele ganhar um pouquinho mais de dano, mas atualmente, do jeito que ele tá, não compensa ainda usá-lo, beleza? Buffaram também a Chama do Frenesi de Midra, mas aqui esse buff não importa o que eles façam, se não for na mana, não tem como usar, tá? Eles aumentaram a velocidade de ataque e também aumentaram o alcance do status, fechou? Além do mais, reduziram o acúmulo de status de frenesi ao usar essa habilidade, então você acumula menos loucura em si mesmo usando essa habilidade. Só que o ponto negativo dessa habilidade, desse encantamento, é justamente a mana surreal que ele gasta. Cara, é impossível usar esse encantamento. Se você não colocar uma oculta cerulha, que também foi nerfada, ou outras coisas do tipo, não tiver, sei lá, 60 de mente, você não consegue usar esse encantamento. Ele só é bonito pra fazer highlight, mas fora isso, cara, não usem, tá? Nem no PVP dá pra usar isso aqui. Sinceramente, muito ruim, porque ele literalmente fuma mana, não dá pra usar, fechou? E por último, nós tivemos um buff muito legal, que foi naquele encantamento do Bale, o Relâmpago de Chama de Bale, tá? Que no caso é aquela garra que ele desce com a asa rasgando o inimigo, tá bom? Aumentaram ainda mais o dano base dele, e isso aqui deixou esse encantamento, sem dúvida, no top tier, e um dos encantamentos, ou talvez o encantamento de dragão mais forte do jogo. Ele tem um dano à postura extremamente alto, além do mais, o dano que ele causa é assustador, cara. Mas claro, ele também é um encantamento um pouco lento de ser castado, então ter um dano alto justifica o tempo de animação, beleza? Eu vou soltar o Samurai do Sangue 2.0 em breve, vão ter 3 partes, né? Já gravei já a parte do game base da DLC também, então em breve eu solto e eu mostro pra vocês o potencial desse encantamento. Ele tá muito, muito quebrado. Por fim, algumas correções de bugs, nada muito que interessa pra gente, meio que bug sempre tem, né? E também algumas possíveis correções de desempenho instável, tá? Mas em resumo é isso. Então, as coisas mais importantes desse patch notes pra vocês. Um resumão aqui, vamos lá. Radan nerfado, nerfaram bastante ele, vocês vão perceber a diferença, tá? Eu particularmente não gostei muito, eu preferia aquele Radan frenético, que você tem que estar com atenção 100%, por loucura e tal. Eu gostava daquele boss, mas eu aceito e concordo com vocês que era um boss fora da curva, então eu entendo esse nerf depois de 2 meses de DLC, tá? Buffs na arma da Helena, buffs na arma de punhos, buffs também no martelo de Devonia e buffs na foice do Ansbach, fechou? No resumo é isso, buffs também na lua da Helena, sinceramente não vale muito a pena usar, e o buff principal nos encantamentos é justamente na chama do Bale, beleza? Vamos testar amanhã em live os punhos do Dani pra ver se tá isso tudo mesmo, mas em resumo é isso, rapaziada. Beijo forte pra vocês, fiquem bem, obrigado por tudo e até o próximo vídeo, tamo junto demais.